Fala pessoal, nessa questão a gente tem uma função quadrática, cuja equação é dada por f de x igual a x quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são constantes reais. Eu também sei que f de menos 2 e f de 14 são zero, então menos 2 e 14 são as raízes, né? Esse ponto aqui, onde a parábola primeiro cruza com o eixo x, é o ponto menos 2, e esse ponto aqui, que é onde ela cruza pela segunda vez, é o ponto 14. A figura representa um esboço do gráfico dessa função, em que O é a origem do sistema de coordenadas, V é o vértice da parábola, R é a raiz positiva e C é onde ela cruza o eixo Y. Sabendo que a área desse quadrilátero é 133, qual é o valor da constante B? Então vamos começar a nossa análise aqui da expressão. Se eu sei que isso é uma parábola, eu sei que menos 2 e 14 são raízes, eu consigo escrever a equação dessa parábola, né, na forma fatorada, que é a forma que depende das raízes. Menos 2 e 14 são raízes. Vamos escrever isso daqui. Então, a expressão de f de x pode ser dada por a, que é o coeficiente dominante, né, o mesmo azão que aparece lá na equação dada pelo enunciado, vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Essa é a forma fatorada da expressão da função quadrática. Como eu sei que as raízes são menos 2 e 14, eu vou escrever assim, ó. F de x é a vezes x menos o menos 2 vezes x menos 14. E a gente pode desenvolver isso para obter uma expressão da função quadrática, né, representada ali no desenho, em função desse azão, que ainda não é conhecido. Vou fazer isso daqui, ó. F de x vai ser azão vezes x mais 2 vezes x menos 14, né? Esse menos menos 2 fica mais 2. Eu vou distribuir esses dois parênteses, essa multiplicação. Vai aparecer x quadrado menos 14x, quando eu multiplico esse x pelos termos de lá. Aí eu tenho mais 2x menos 28. Ou seja, a expressão dessa função é f de x igual, distribui esse azão, ax quadrado. Aí eu tenho menos 12x, que são esses dois termos juntos, vezes o a lá de fora, menos 12a vezes x, menos 28a. Essa expressão não está completa ainda, né? Porque eu não sei quem que é esse azão, mas já serve para a gente começar a analisar o que está rolando com essa parábola. Vou grifar aqui para a gente olhar para ela com atenção. Guarda esse resultado parcial. Aí vamos começar a analisar as coisas, né? O V é o vértice da função. Se o V é o vértice da função, a parábola ela é uma figura que é simétrica, né? Existe um eixo de simetria que passa pelo vértice. Esse eixo de simetria está aqui, no desenho da função. E veja só, esse ponto em que ele cruza o eixo x, que é o x do vértice, ele está bem no meio entre as duas raízes. Então, a abscissa do x do vértice, né, a marcação que esse ponto tem aqui no eixo x, vai ser a média das duas raízes. Eu somo as duas raízes, menos 2 com 14 fica 12, e divido por 2. O x do vértice é 6. Sabendo disso, a gente consegue descobrir quem que é o y do vértice. Não exatamente o valor do y do vértice, porque a nossa equação da função ainda está em função do azão, certo? Mas já tem alguma coisa com a qual a gente pode trabalhar. Então, quando eu penso aqui no vértice, o y do vértice é o f de 6. Por quê? Porque 6 é o x do vértice, né? Se eu substituo o x por 6 na expressão da função, eu descubro quem que é o y da função para esse x, que é o y do vértice. Isso daqui vai ficar a vezes 6 ao quadrado, menos 12 vezes a vezes x, que é 6, menos 28a. Opa, esse y do vértice vai ser 36a menos 72a, o que dá menos 36a, com menos 28a, isso fica
menos 64A. Opa! O vértice é o ponto 6 menos 64A. Já dá pra gente brincar um pouquinho, certo? Se eu também preciso do ponto C, que é o quarto vértice desse quadrilátero, o que eu sei sobre o ponto C? Eu sei que o y dele é o f de 0. O próprio enunciado falou isso daqui pra gente. Então, y do ponto C é o f de 0. Quando você troca o x por 0 naquela expressão, fica a vezes 0 ao quadrado, menos 12a vezes 0, menos 28a. O que eu descubro com isso? Que o y do ponto C é menos 28a. E, portanto, o ponto C é o ponto 0 menos 28a. Então, eu já tenho todos os vértices, né? Tem a origem, que é o 0, 0. Tem o C, que é representado como 0 menos 28a. Tem o vértice, que é 6 menos 64a. E tem o ponto R, que é o 14, 0. Eu sei que a área desse quadrilátero é 133. Então, eu vou calcular a área desse quadrilátero pelo teorema do cadarço, como a gente sempre faz. Se você é novo aqui e nunca ouviu falar do teorema do cadarço, eu vou deixar, certo, um linkzinho para o vídeo em que eu explico. Mas, basicamente, a gente vai montar uma tabela de coordenadas. Vou começar pelo ponto O e vou seguir, né, aqui para baixo até o vértice C. O ponto O é o 0, 0. E a ideia do cadarço é que você escreva todos os vértices do polígono em ordem, né? Então, do O, eu venho para o C. Vou seguir para o V, vou seguir para o R e vou voltar para o O no final. Tem que seguir os vértices na ordem, como se você estivesse desenhando a figura. Então, o próximo é o C, que é o ponto 0, menos 28A. Eu tenho o vértice V em seguida, que é 6 menos 64A. Depois eu vou para o ponto R, que é o 14, 0. E eu preciso repetir o primeiro vértice no final. Então, eu volto para o 0, 0. Montou a sua tabelinha de coordenadas? Perfeito. Agora a gente vai multiplicar as diagonais dessa tabela. Vou fazer todas as multiplicações para a direita. Né? Isso daqui dá 0, isso aqui é 0 de novo, isso é 0 de novo, isso é 0 pela quarta vez. Em todas as diagonais eu tenho um fator que é 0, né? 0 vezes qualquer coisa é 0. Então a soma de todos os produtos para a direita é 0. E para a esquerda eu vou ter 0 vezes 0, 6 vezes menos 28A, 14 vezes menos 64A e 0 vezes 0 no final. Isso é 0. 6 vezes menos 28A é menos 168A. 14 vezes menos 64A é menos 896A. E aqui tem 0 vezes 0 de novo. Somando 168A com 896A, eu tenho menos 1064A. Certo? E já tenho prontinho aqui as minhas duas somas. O que o teorema do cadarço diz? Que a área no meu polígono é metade dessa diferença. Então, eu vou pegar a soma da direita, vou subtrair a soma que a gente encontrou para a esquerda, que é menos 1064 vezes razão, dividir por 2. E a gente frequentemente coloca um módulo aqui, porque a área não pode ser negativa, né? Nesse caso não vai ser necessário, porque o valor que vai sair dessa diferença vai ser positivo. Então, essa área é menos 1064A, é 1064A, dividido por 2. Já vou dispensar o módulo, né? Já que esse valor é positivo. E o enunciado garantiu para mim, certo? Que essa área é igual a 133. Deixa eu grifar lá aquela parte do enunciado. Se essa área é 133, eu vou igualar essa expressão a 133.
1064 dividido por 2 fica 532 vezes A. Se eu passo esse 532 dividindo para o outro lado, gente, 133 dividido por 532 eu posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 133. Isso fica 1/4. Isso me dá o valor do coeficiente nominante desse polinômio. Certo? A função quadrática tem esse azão aqui na frente, que é 1/4. Só que a pergunta do enunciado é qual é o valor do Bzão. Quem que é o Bzão? O Bzão lá na expressão dada pelo enunciado é o coeficiente do x. O que na nossa versão da função, que a gente obteve pela forma fatorada, é esse menos 12 vezes a aqui, ó. Então, o Bzão é menos 12 vezes a. O a você acabou de calcular, ele é 1/4. Bom, menos 12 vezes 1/4 dá menos 12 quartos, que é menos 3. Então, o B é menos 3, e a resposta correta desse exercício é o que você vai encontrar lá na sua alternativa A. Essa é a alternativa correta. Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.